Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira aula do nosso curso de Arduino. E essa aula nós vamos falar sobre o nosso protagonista, que é a plataforma Arduino. A aula de hoje vai se chamar Conhecendo o Arduino. Então vamos lá pessoal, o Arduino, vamos começar com a sua definição. O Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica open source que se baseia em hardware e software flexíveis e fáceis de usar. No decorrer da aula a gente vai ver melhor o que é isso, mas trata-se de uma plataforma que aproxima as pessoas da eletrônica, que aproxima as pessoas da prototipação eletrônica. E para quem? Será que o Arduino é para os geeks, para os nerds, para as pessoas especialistas em ciências e matemática? A gente vai ver que não. O Arduino é uma plataforma adequada para artistas, para designers, robistas e qualquer pessoa interessada em criar objetos ou ambientes interativos. E o que ele faz? Bom, o Arduino é capaz de fazer coisas complexas, né? O Arduino pode sentir o estado do ambiente que o cerca por meio da recepção de sinais de sensores e pode interagir com seus arredores controlando luzes, motores e outros atuadores. Ou seja, o Arduino ele dá vazão para a computação física. Talvez alguns de vocês já trabalharam com desenvolvimento de aplicativos, de páginas web, onde se consegue fazer muita coisa, mas o Arduino aproxima mais o meio físico da computação, que você consegue instalar sensores que façam leituras diversas, não limitado somente aos sensores presentes no aparelho celular. E no exemplo aqui, a gente pode ver dois sistemas com Arduino, né? E um potenciômetro do lado de cá, controlando remotamente a posição de um servomotor que pode estar em um outro lugar totalmente diferente. Então aqui a gente vê um caso típico de um sistema com Arduino com um sensor, lendo aqui a posição desse potenciômetro, que a gente pode olhar como se fosse um joystick nesse momento, transmitindo as informações através de um módulo aqui de radiofrequência até um outro módulo receptor que decodifica os sinais. E aí aqui entra a figura do atuador, que é algo que está modificando o meio. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas palavras sensor e atuador aqui no decorrer desse curso. Então vamos lá, e o que é possível, o que ele faz? É praticamente qualquer coisa, né? Aqui a gente vê exemplos de coisas divertidas, como o Arduino Boy, que é um Game Boy baseado em Arduino. Temos aqui também drones, né? Aqui um quadricóptero também feito com Arduino. Então, é possível fazer tudo aquilo que a sua imaginação conseguir alcançar. E como ele funciona? O princípio geral seria esse, né? Você começa com uma ideia. E aproveitando a lâmpada aqui da ideia, eu queria também mostrar duas coisas. Então você tem aqui um sensor, que nesse caso aqui é um LDR, ou também chamado de fotoresistor, que é um resistor dependente da luz, né? Que ele detecta o nível de luminosidade de um ambiente. E essa informação, então, ela é passada para o Arduino, aqui através de uma porta analógica de entrada, e o Arduino processa essas informações da forma que você programar, e ele pode comandar o atuador, que seria, por exemplo, acender ou apagar uma lâmpada. Então, aqui é um projeto muito básico, por exemplo, de automação de ligar lâmpada. Só que o legal é que você pode exercer toda a sua liberdade. Aqui a lâmpada está sendo comandada em função do nível de luminosidade, mas você pode querer acender ou apagar essa lâmpada através de comando de voz, através do bater de palmas. Então, o Arduino permite que você faça qualquer coisa. E como eu começo? A maneira mais natural de se começar a mexer com Arduino é com kits. Então, kits que vêm uma placa Arduino, no caso aqui do kit, uma placa Arduino Mega, e vários outros componentes, como jumpers, que são esses cabos, LEDs, capacitores, aqui um sensor de presença, um sensor ultrassônico, cabo, display, outros resistores, protoboard. Aqui é um exemplo de um kit relativamente completo. E aqui na direita uma foto, por exemplo, do kit que nós estaremos trabalhando lá no IFRJ Campus Niterói. Agora, qual é a nossa opção número 2, e adequada para esse momento que estamos vivendo de ensino remoto, é de trabalharmos com plataformas de simulação eletrônica. Existem algumas disponíveis,
e aquela que eu considerei como sendo a mais interessante para a gente é o Tinkercad. O Tinkercad é uma plataforma muito interessante que no final da aula nós vamos fazer um exemplo prático aqui com ele. Você já pode ir anotando o endereço tinkercad.com e você pode entrar com esse /secrets para você já obter informações mais específicas sobre o módulo de circuitos, que é o módulo que nós vamos utilizar. Então, vamos falar aqui sobre a anatomia da placa Arduino. Nós vamos falar de uma forma bem rápida, porque nós teremos uma aula específica sobre esse assunto. Mas, em linhas gerais, uma placa Arduino ela tem um microcontrolador, que seria o elemento central, e ela tem as portas. Aqui, no caso, são portas analógicas de entrada, portas aqui de força, de potência e portas digitais. Ela tem também uma interface USB, que é aquela que a gente geralmente utiliza tanto para fins de alimentação quanto para fins de comunicação serial, e uma porta aqui também usada geralmente com menos frequência, exclusivamente para alimentação de energia. Ela tem aqui o clock, o oscilador e um microcontrolador auxiliar que é específico aqui para a porta USB. Essa é a anatomia, né, básica da placa Arduino Uno, versão 3. E a gente tem aqui o Arduino Mega, que é, como o próprio nome diz, ele é maior, né, ele tem mais recursos. No geral, a gente pode observar que ele tem um número muito superior de portas. Se o Uno tinha 13 portas digitais, né? No caso do 14, né? De 0 a 13, aqui a gente tem pelo menos aqui de 0 a 53, 54 portas digitais, além aqui de 16 portas analógicas. Então o Mega tem uma quantidade de portas muito superior. E tem o Arduino Nano, que é uma das menores placas da Arduino, e que ela também tem muitos recursos, ela não deixa perder para o Arduino Uno, por exemplo. E aqui a gente percebe as linhas de produtos da família Arduino, ela tem realmente várias linhas, tem os produtos de entrada, produtos com características reforçadas, uma linha específica para a Internet of Things, uma de Education e outra de vestíveis. A gente vai dar uma passada rápida, mas o nível de entrada, o entry level, são as placas mais conhecidas de Arduino. Então tem a Uno, tem Leonardo 101, Explora, são placas menos conhecidas. Desse slide aqui a gente vê com muita frequência o Arduino Uno e o Arduino Nano. Tem um link aqui que eu vou deixar para vocês, que tem uma página oficial do Arduino, onde você pode comparar os recursos. Temos aqui outras com recursos aprimorados. Aqui a gente tem destaque ao Arduino Mega, que tem para quem precisa de um número maior de portas, mas aqui tem outras específicas, por exemplo, com shield de motores, geralmente para quem quer trabalhar com projetos CNC. Tem outros aqui, shields, que é uma palavra que a gente vai ver bastante, que são placas que complementam o Arduino com mais funcionalidades. Uma aqui específico para uso de relés e tal. Então tem vários recursos aqui que a gente vai poder usar, não somente a placa Arduino, mas shields que complementam as suas funções. Temos uma linha aqui específica também para a internet das coisas, com placas que já têm interface Ethernet, outras com protocolos específicos de automação industrial. Aqui temos também uma placa Arduino já com interface Wi-Fi. Então, assim, a gente vê a diversidade de produtos da linha Arduino. Um kit de educação com alguns exemplos. A próxima etapa que a gente vai trabalhar aqui é como que a gente escreve programas para o Arduino. Um programa para Arduino é chamado disquete e a gente vai usar uma interface, né, uma IDE para a gente fazer essa programação. Esse disquete ele pode ser salvo no seu computador com a extensão INO de Arduino, e você pode também fazer a compilação desse código e fazer o upload para a sua placa Arduino. A estrutura de um programa Arduino ela sempre conta com esses dois métodos ou funções, que é a função setup, onde você coloca as instruções iniciais. Essa função é executada quando o Arduino liga, e a função loop, que é executada continuamente enquanto o Arduino ainda está ligado. Temos outras opções mais recentes de IDE, como o Arduino IDE Pro, que tem que ser a padrão, mas que está ainda numa versão de experimentação, que vocês são convidados a usar para fazer os testes, que vocês vão ver que tem mais recursos de decoração, dentre outras coisas. Temos a interface, a Web IDE para Arduino também,
e ela tem os mesmos recursos que as ideias anteriores e tal. É bem interessante para quem não quer instalar o programa no computador ou mesmo para quem quer usar a tablet ou outros dispositivos. Pessoal, com isso a gente termina aqui os assuntos da nossa primeira aula e eu vou deixar para fazer a atividade prática num outro vídeo para ficar mais fácil aí de vocês acessarem. Então, até a próxima aula. Um abração para vocês.